Pedro escreveu a sua primeira carta. A igreja da época estava passando um momento muito difícil, estava sendo perseguida intensamente, não só pelos judeus, que viam nos cristãos os hereges do judaísmo, mas também estava sendo perseguida pelos romanos, que viam na pregação cristã uma ameaça para o senhorio de César e para o domínio de César. Então, a época dessa primeira carta de Pedro, estamos aí no finzinho do primeiro século, foi uma época muito tumultuada para cristãos que estavam sendo presos, estavam sendo banidos de suas famílias, estavam tendo seus bens confiscados, e havia uma pressão muito grande, de maneira que ser cristão era algo arriscado naquele momento. Foi naquela situação muito específica que surge, por exemplo, o símbolo do peixe para o cristianismo. O peixe virou o símbolo do cristianismo na época, porque a palavra peixe em grego é a palavra ictus, que é exatamente o nome do nosso couro masculino, o couro dos peixões, não é? É a palavra ictus. A palavra ictus, na verdade, ela forma um acróstico, em que cada letra, ela puxa uma outra palavra. Então, a palavra ictus, ela tem dentro dela as seguintes palavras: Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Ictus e Jesus Christus Urios Theos Soter. Então, quando os cristãos queriam se identificar, eles desenhavam um peixe no chão, que era uma coisa relativamente simples, né? Era fazer assim um meio arco com um fecho lá no final, e aí as pessoas se identificavam dessa forma. Tal era a dificuldade de liberdade para culto em que havia. Outra coisa que acontecia muito é que esses cristãos, eles iam para lugares pouco frequentados, como os cemitérios. Então, muita celebração da ceia foi feita nos cemitérios, e à noite, para que ninguém pudesse ver. Então, eles se reuniam ali, nesses lugares mais ermos, mais solitários, e cantavam, celebravam a ceia, e era assim que acontecia, não é? Então, valorize, viu? Valorize a liberdade que você tem de vir aqui, sentar, vir ao templo, cantar na praça, distribuir folheto. Valorize. Às vezes a gente não valoriza. Às vezes eu fico pensando que uma boa perseguição também, ela ia dar uma filtrada boa em quem é que está só no carnaval e quem é que realmente está comprometido com Jesus Cristo. Às vezes uma boa perseguição dá para a gente distinguir fé autêntica de meramente fé institucional. Mas o que estava acontecendo lá era isso. Então, a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, é uma carta de conforto, é uma carta pastoral, é uma carta que busca consolar as pessoas. Por isso que a primeira carta de Pedro possui textos que a gente conhece, e uma grande parte de textos que a gente conhece são da primeira carta de Pedro. Por exemplo, Pedro começa dizendo: vocês aqui são peregrinos, e ele saúda a igreja dispersa. Ele diz: eu saúdo todos vocês peregrinos. Ele chama a igreja de peregrina. A palavra usada é a palavra paróquia, paroiquia. Vocês são paróquia, isto é, vocês são uma comunidade peregrina. Essa aqui é a paróquia de Barão da Taquara, não é? A igreja local é uma comunidade peregrina de Barão da Taquara. Nós somos peregrinos porque estamos transitando por aqui. Estamos com as raízes voltadas para cima e não para baixo. É na primeira carta de Pedro que você encontra Pedro se referindo à igreja como o povo escolhido, sacerdócio real, que é um texto muito usado, às vezes, em aniversários de igreja, para falar da identidade da igreja. E está lá também em 1 Pedro, o povo que Deus escolheu, que é o povo dele, que forma a eclesia, esse povo adquirido, que agora são os sacerdotes uns dos outros, não é? E que são a presença de Jesus no mundo. É na primeira carta de Pedro que você encontra
lá escrito, porque Jesus deixou suas pisadas para que nós a seguíssemos. É lá em Pedro que está isso, que é a essência do discipulado. É quando você segue as pegadas de Jesus. O discípulo nada mais faz do que seguir as pegadas de Jesus. É na primeira epístola de Pedro que você encontra Pedro dizendo aos aflitos: lancem sobre o Senhor as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês. É lá na primeira de Pedro que está isso. Como também na primeira de Pedro está aquela advertência: cuidado, que o diabo anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa devorar. Essa advertência está também lá em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro. Então vejam que muitos desses textos que nós conhecemos estão lá. É uma carta riquíssima. Se você ainda não parou um pouquinho para ler a carta de Pedro devagar, com atenção, eu sugiro que você faça isso, porque principalmente em tempos de crise, de dificuldades, é uma carta que conforta muito. Sabe o que é que Pedro diz lá? Interessante que ele diz: muitos cristãos estavam sendo presos. Aí ele diz assim para eles: se vocês forem perseguidos, lembrem-se que vocês estão sendo perseguidos porque estão certos, por causa da verdade, por causa de Cristo. É melhor do que vocês serem presos por outras coisas, né? Hoje em dia é bom a gente lembrar disso. É melhor ser preso porque está sendo fiel a Jesus do que porque dilapidou o Estado. Claro que é muito melhor. Então Pedro deixa isso muito mais claro. É a carta em que Pedro diz: estejam sempre preparados para dar esse testemunho e a razão da fé que vocês têm. Mas há dois textos na primeira carta de Pedro, e são esses dois versículos que eu quero destacar com vocês hoje, que eu acredito são muito importantes para refletirmos sobre os propósitos de Deus na nossa vida. O primeiro texto está no capítulo 1, verso 6. E o segundo texto está no capítulo 4, verso 10. Esses textos devem ser lidos em conjunto, por uma razão que eu vou explicar daqui a pouco. E eles se completam também por essa mesma razão. Mas se a gente lê primeira epístola de Pedro no capítulo 1, que é quando Pedro está fazendo a sua saudação, chegamos no versículo 6, ele diz assim: portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora por algum tempo vocês precisem suportar muitas provações. Esse não é definitivamente um dos textos preferidos da gente. A gente prefere coisas do tipo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente prefere coisas do tipo: tudo que vocês pedirem o Pai dará a vocês. Coisas de garotinhos mimados, a gente sempre prefere esses textos. Mas quando a gente quer levar a vida a sério mesmo, e quer uma visão madura do que está acontecendo, esse texto é importantíssimo, porque ele tem uma expressão que a gente não engole fácil, que é essa expressão: ainda que vocês precisem suportar. Suportar já não é um verbo bom. Quando diz: olha, você vai ter que suportar isso, já não é uma coisa muito agradável. E o verbo no grego, na língua grega original, é a ideia disso aqui mesmo. É mais ou menos isso aqui, como essa girafa aqui. É girafa que chama isso aqui também? Eu fui falar de São Paulo, agora me deu uma pane mental. Esse aqui segurando o microfone. Então, essa girafa aqui está segurando, na palavra que Pedro está usando, exatamente essa. Aqui está suportando o microfone. Ele não tem opção, porque ele foi feito para isso, está aqui, está suportando. O microfone está aqui porque ele está suportando o microfone, dando suporte. É bem essa a ideia. Está dando um suporte para o microfone.
O que Pedro está dizendo é que há certas situações na vida que não nos restam alternativas a não ser suportar. E nesse caso, ele está dizendo, nós enfrentamos certas provações, que é a palavra que ele usa aqui, ainda que vocês tenham que suportar provações. O que Pedro deixa muito claro é o seguinte: vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo presos, estão perdendo seus bens, estão sofrendo por amor a Cristo, a família de vocês está abandonando vocês. É isso que está acontecendo com vocês por causa de Cristo? Até que Cristo volte e coloque as coisas no lugar, faz parte do show de vocês, como diz o teólogo Cazuza, né? Faz parte do meu show, faz parte do show de vocês suportar provações. Às vezes elas são resolvidas, às vezes elas desaparecem, às vezes não. Às vezes precisamos carregá-las. No caso de Paulo, ele sabia bem o que era ter um espinho na carne e ter que suportar aquilo sem solução. Há coisas e há situações na vida que não tem solução. E nós somos chamados a suportar. Por algum tempo. Sabemos até quando. Por algum tempo. Mas é preciso. Isso vai muito contramão, né? Essa carta de Pedro, ela não é muito estimada, porque ela vai muito contramão nesse otimismo mais eufórico, por exemplo, dos segmentos neopentecostais, que ensinam que tudo é resolvido na hora, você não precisa passar por dificuldade, Deus vai abrindo o caminho, você vai passando sem problemas e tal. Essa epístola não concorda muito com essa ideia. Há certas situações que nós não criamos, mas somos vítimas delas. E precisamos saber suportá-las. No sentido de carregá-las mesmo durante um tempo. Mas o que eu queria chamar a sua atenção é que, quando Pedro diz isso, há uma palavrinha aqui que vai fazer toda a diferença depois no outro texto. E que aqui na minha versão, ela é traduzida como suportar muitas provações. Eu sei que há versões que talvez digam diversas provações, há outras versões que dizem variadas provações, porque o problema não é esse. Às vezes a gente não lida só com um tipo de provação, às vezes são várias, de vários tipos: problema na família, problema no emprego, problema financeiro, e tem pessoas que às vezes, e eu já vi isso muitas vezes acontecer, tem pessoas em que essas coisas todas coincidem num momento só. Elas lidam com várias questões num momento só, não é? Parece que a coisa não dá trégua, aparece um problema aqui, outro depois ali, outro depois ali, e vai olhando, parece que ela vai sendo cercada. Bem, Pedro fala que as provações são várias, são diversas. A palavra grega aqui é a palavra poikines, que significa variada, diversas faces, de várias formas. Melhor ainda, poikines significa várias formas. Nós às vezes temos que suportar várias formas de provação. São diversas. E às vezes temos de suportá-los. Então a primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto é que Pedro é extremamente realista. O realismo de quem sofreu, de quem sabe que a vida é assim, de quem nem sempre as coisas acontecem como queremos, que às vezes nós somos vítimas sim de efeitos colaterais de uma determinadas coisas. Bem, o fato é que Pedro diz, há diversas provações na vida e às vezes nós precisamos aprender a suportá-las e conviver com elas. Porque nem todas têm solução, ou pelo menos não terão solução em breve tempo. Essa é a primeira coisa.
O outro texto está no capítulo 4, versículo 10, que eu quero ler com vocês também. Aí já está num outro momento da epístola, em que o apóstolo Pedro está, depois de ter feito considerações sobre a confiança em Deus e o propósito de Deus para a gente, o apóstolo Pedro está definindo uma série de coisas sobre nossa postura ética, nossa conduta e a maneira como vivemos. Quando chega no verso 10, ele está falando à igreja sobre dons. Deus concedeu um dom a cada um de vocês, que são as nossas capacitações para servi-lo. Vocês devem usar o dom para servir uns aos outros. E aí é que vem, quando ele diz, fazendo bom uso da múltipla e variada graça de Deus. E é aqui que esse texto se encaixa naquele primeiro que lemos. Porque a palavra que Pedro usa aqui para múltipla e variada graça é a mesma palavra que Pedro usou lá no versículo 6 para falar em várias provações ou em diversas provações, que é a palavra poikinês. O que Pedro está dizendo é o seguinte: nós lidamos com diversas provações, mas a graça de Deus também é multiforme e é variada. O que em outras palavras significa o seguinte: ainda que tenhamos de suportar diversas provações, há um tipo de graça de Deus para cada tipo de provação que nós passamos. Deus vai nos dando condições e a graça de Deus vai se adaptando e vai nos ajudando a nos adaptarmos em cada provação que passamos. O que Pedro está dizendo é: Deus não trabalha do mesmo jeito sempre, e a graça de Deus não se manifesta do mesmo jeito sempre. Deus, ele lê a situação, ele lê o contexto, e a graça dele se encaixa naquela necessidade que estamos tendo, naquele contexto, naquelas circunstâncias específicas, de maneira que na sua criatividade de agir na nossa vida, Deus vai nos dando condições de suportarmos as diversas provações, porque a graça dele também vai nos suportando. Estão entendendo? Pedro diz: vocês precisam suportar provações, mas não tenham receio, porque a graça de Deus está dando suporte a vocês. A graça de Deus está amparando vocês. E ela vai agindo de acordo com o momento. Há momentos em que precisamos de ânimo, a graça de Deus vem e dá ânimo. Há momento em que nós precisamos de lucidez, a graça de Deus vem e dá lucidez. Há momento em que precisamos de coragem, a graça de Deus vem e dá coragem. O que Pedro está dizendo é que a graça de Deus é multiforme, assim como ela vai distribuindo dons diferentes para situações diferentes, ela também vai dando suportes específicos para que nós estejamos vencendo, suportando e superando as provações. Então, o que eu gosto nesse conjunto de dois textos é que, ao mesmo tempo em que ele é extremamente realista, dizendo a vida é assim, estejam preparados, é assim que acontece, ao mesmo tempo ele diz: mas vocês não estão sozinhos, o Senhor está com vocês. A graça de Deus é múltipla, é variada e vai dar uma resposta a vocês e dar condições para que vocês suportem e superem cada fase e cada momento. O que era mais importante que Pedro estava colocando nas mãos dos cristãos é que não era um discurso de fuga nem de soluções fáceis, mas ao mesmo tempo não era um discurso de ceticismo. Pedro, ao mesmo tempo que dava uma visão lúcida do que acontecia, dizendo: não se enganem, vocês não serão poupados. Se a situação é difícil para todos.
Há provações que vocês vão ter que suportar. Não sejam ingênuos. Mas ao mesmo tempo em que ele não é um ingênuo, mas é um realista, com os pés no chão, ele também não é um cético, dizendo, nada faz sentido, nada tem significado, tudo é um caos, estamos soltos na bagunça do universo. Não. Ele diz, olha, não sejamos ingênuos, mas também não sejamos céticos. Uma boa dose de realidade se encaixa perfeitamente com uma boa dose de confiança na graça do Senhor. Ao mesmo tempo que temos olhos abertos para o que está realmente acontecendo, nós voltamos para a graça, para pedir força, ânimo e principalmente que a graça nos ajude a suportar. E como diz o apóstolo Paulo, a graça de Deus não permite que tenhamos de atravessar nenhuma provação que nós não possamos suportar. Se nós estivermos no meio de uma provação, o fato de estarmos ali, no meio daquela provação, já é prova de que nós vamos superá-la, porque nós não estaríamos ali se não tivéssemos condições. Se Deus permite que aconteçam determinadas coisas, é porque a sua graça conosco sabe o que faz e vai nos dar o amparo para que possamos suportar e superar. Por isso, sejamos realistas sim, gente com o pé no chão, mas jamais desanimados, jamais desesperados. Vivemos num mundo que jaz no maligno, mas a vitória é do Senhor Jesus Cristo. Vivemos num mundo onde a natureza humana corrompida corrompe todas as coisas, mas a cruz do Senhor Jesus Cristo veio redimir todas as coisas. Vivemos num mundo onde os valores se deterioraram a tal forma que nós estamos vivendo hoje. Vocês viram ontem no jornal qual é a palavra que o dicionário Oxford escolheu como a palavra que mais foi usada na internet? Foi a expressão pós-verdade. Sabe o que quer dizer isso? Porque com esse negócio de internet, de coisa que gira na internet, você já não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. As informações que chegam não tem condição de você saber se aquilo é autêntico ou não. A gente recebe um texto que não é do autor. A gente recebe um áudio que não tem nada a ver com a pessoa que diz que está falando ali. Então já não há essa preocupação da autenticidade das coisas. Nós estamos vivendo num período de pós-verdade, isto é, a verdade não importa muito. A verdade não importa muito. Estamos vivendo num período em que os valores são todos relativos. Você não tem parâmetros para dizer isto é certo e aquele é errado. Bem, nós estamos vivendo num momento desse, mas a palavra de Deus está aí para dizer o que é certo e o que é errado. A palavra de Deus está aí para orientar a gente. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, qualquer situação que passemos, qualquer momento que enfrentemos, não estaremos sozinhos, porque a graça de Deus nos acompanha e nos dá suporte. Temos suporte daquele que ressuscitou dos mortos, e essa é a nossa fé, que Ele assim nos acompanhe. Vamos ficar em pé?